Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga, começando mais um capítulo, mais um episódio aqui do nosso podcast, o Fala Guipa, onde a gente dá voz pra você que precisa ser ouvido, que precisa ser ouvida. E hoje, um papo mais descontraído, mas não menos importante, porque é um assunto necessário e é um assunto que pouca gente fala por conta de mito, por conta de tabus, por conta de repente um julgamento, mas é o que a gente precisa normalizar e precisa falar, que é sobre o sexo, sobre o relacionamento de homem de mulher, de mulher de mulher, de homem com homem, enfim, relacionamento que te traz prazer e que muita gente às vezes fica envergonhado de falar sobre o tema. E eu não estou sozinho, obviamente. Antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos. Estamos colocando shorts também para você acompanhar os trechos dos nossos bate-papos, cada dia trazendo um convidado diferente, e a gente vai ganhando força, criando o corpo nesse podcast que, como eu disse, vai dar espaço para muita gente que precisa ser ouvida e que não é ouvido dentro dessa sociedade que nós vivemos. Hoje eu tô aqui com a minha amiga, com uma patrocinadora possível do nosso podcast. Já tô jogando aqui que ela vai patrocinar em breve o nosso podcast, se Deus quiser. E ela que também me auxilia, me patrocina também, me dá produtos do sex shop dela. Ela que é grande empresária, ela que é sexóloga de uma rede de sex shops, pra mim a maior e a mais querida do Brasil, que é exclusiva. Tô aqui hoje com a Camila Gentili. Seja bem-vinda, Cá. Obrigada, meu amor. Fiquei feliz que você me convidou. Sempre muito bom contente. te encontrar. Isso aí. Fiquei muito contente de recebê-la. Você que é uma amiga, a gente troca muita figurinha sobre o assunto. Sim. E você conhece muito sobre o assunto. Isso que é bacana, né? Ao longo desses anos aí, eu tive muita vivência, né? Já são, a exclusiva vai comemorar esse ano 30 anos. Olha que irado, cara. De história, né? Então, hoje ela tá se transformando num ecossistema. Ela deixou de ser só uma loja de varejo, mas agora a gente tá fazendo um trabalho envolvendo os médicos, né? E todo mundo envolvido aí nessa parte da saúde, porque o sexo tem que ser tratado como saúde. Com certeza, tem que ser falado, né? Sim. Eu vejo que hoje em dia, essa expansão do sex shop, devido ao trabalho de vocês, enfim, trouxe muito mais tranquilidade e destruiu muitos tabus de conversas sobre sexo, de casais indo até um sex shop, de casais buscando alternativas, porque eu digo o seguinte, que o sexo, dentre as coisas mais importantes, talvez seja menos importante, porém está entre as mais importantes dentro de uma relação. O sexo, ele tem uma participação ali numa relação, é um percentual bem grande. Sim. Né? Então a gente tem que entender que o corpo, ele emite o desejo natural. O homem, geralmente, ele já tem mais testosterona por si só. A mulher, por si só, já tem algumas deficiências, não só de vitaminas, como também deficiências hormonais. O que faz com que a mulher já não tenha tanto interesse pelo sexo e o fato de que ela pensa bem menos em sexo do que o homem. Perfeito. E o homem é visual, então ele tem gatilhos constantes ali, deixando ele mais animado para a situação, né, do sexo acontecer. Já a mulher, ela já se envolve muito nas tarefas do cotidiano, de cuidar dela, dos filhos, da casa, do marido, do trabalho. Então, como ela é muito multifunções, isso acaba deixando a mulher mais cansada e o sexo vai ficando para um segundo momento. Você acha que isso tem a ver também com o fato de muitas mulheres não se conhecerem? Porque o homem chegando à ejaculação é muito mais fácil. Sim. Muitas vezes ele nem se toca. Ele do nada ejacula a primeira ejaculação. Já a mulher, ela precisa se conhecer. Você acha que tem a ver com isso também ou é muito mais testosterona? Não, tem a ver porque nós somos de um país muito preconceituoso. A limitação da educação nesse sentido é muito grande ainda. As pessoas não querem falar sobre esse tema. Eu cheguei a comentar com algumas donas de escolas infantis que eu tenho uma ideia de um projeto futuro de lançar um livro infantil sobre abuso. E na hora que eu toquei nesse assunto, eu tive uma pessoa que respondeu para mim assim, olha, esse assunto aí é um assunto muito delicado, eu acho que você não deveria mexer com isso. Eu falei, mas por quê? Porque é um assunto que ninguém quer falar. Eu falei, então, exatamente por isso que o Brasil está lá no topo de abuso infantil. Sem dúvida. Porque se você educa desde criança, você está educando e já programando a mente daquela criança que ela nunca vai ser abusada, porque ela já vai saber o que é certo e o que é errado. Com certeza. Assim como você fala, não sobe aí que você vai cair, você pode falar, não deixa pôr a mão aí que tá errado. E a gente tá em pleno 2026, né, Kai? Ainda tem gente que reluta pra que não seja falado sobre sexo dentro de escola, que não seja normalizado esse tipo de assunto. E eu acho que quanto mais a gente
gente blinda as crianças, mais as crianças vão buscar informação indevida fora da onde tem que buscar. E aí que tá o problema. O problema não é falar sobre sexo, o problema é saber onde você tá ouvindo sobre sexo. Guipa, eu tenho uma história de uma criança que chegou pra mãe e perguntou assim: mãe, o que é sexo? Aí a mãe falou: isso não é assunto pra você. O que aconteceu? A criança chegou na escola, fez esse comentário com os amigos, e aí a outra criança falou: por que você não perguntou pra mim? Eu te mostro o que é sexo. Pegou o tablet e escreveu assim lá no buscador: sexo com cavalo. Isso aqui que é sexo. Então, assim, você vê que a criança, ela não tem a base para entender o que é. Então, esse negócio de ficar falando pro filho em casa: você veio da cegonha. Eu sou super contra. Tá? Que eu acho que você tem que falar: olha, você nasceu de uma relação de amor, de carinho, né? Onde eu amo sua mãe me ama. E aí a gente se abraça, a gente troca amor, carinho. E quando as pessoas se amam e elas estão juntas e querem construir uma vida juntas, elas também querem ter filhos. E por isso que você nasceu, dessa relação. Entendeu? Tem que falar pra criança quando tá tomando banho: olha, essa daqui é o seu pênis. Fala o nome mesmo. Perfeito. Isso aqui é vagina. Você pode pôr um apelido. Olha, quem pode lavar isso aqui é só a mamãe, a sua babá, o seu, né? Você já ir treinando essa criança para ela se sentir segura de que aquilo não é feio, de que aquilo não é errado. Porque às vezes a pessoa, ela começa a entender que aquela parte do corpo é uma parte do corpo proibida. A gente tem aí centenas de mulheres que eu escuto, que me mandam mensagem no Instagram, falam: Camila, eu tive uma educação horrível, eu não consigo me soltar quando eu tô com meu parceiro, eu não consigo ter prazer. Por quê? Porque criou-se um bloqueio já desde criança. E pra que isso, entendeu? Se o sexo é algo, os cientistas, se você pegar pesquisas, tem N pesquisas científicas falando sobre o quanto a questão do sexo e o orgasmo é muito importante e benéfico para o corpo humano. Com certeza. E necessário falar também. Eu acho que muitos casos de abuso, eles acontecem e muita gente fica com receio de colocar pra fora e falar sobre ter sido abusada, justamente por conta desse julgamento. Exatamente. Por conta dessa questão de: nossa, eu não posso dentro dessa sociedade falar sobre o que aconteceu comigo. E eu acho que quanto mais a gente expõe de uma maneira leve e natural, mais você encoraja as pessoas a se preservarem numa relação, até mesmo a falar sobre um abuso, caso tenha sofrido. Então é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto aqui e mostrando para as pessoas o quão importante é falar sobre sexo. Porque o sexo não é apenas o ato, né? O sexo é uma troca de energia, o sexo te dá alegria, Exato. O sexo melhora a sua pele. Dizem que melhora a pele mesmo, Camila? Melhora tudo. O sexo, ele é capaz, ele é transformador, né? O orgasmo, então, quando você emana, né, os hormônios que são da felicidade, então você tem ali a ocitocina, que é o hormônio do abraço, né? Quando você tá ali através do orgasmo, você faz com que o seu coração, ele irrigue mais sangue. Por quê? Porque aumentando o batimento cardíaco, você tem uma irrigação sanguínea maior. Então você vai irrigar todos os órgãos, você tem melhores digestões, você melhora sono, você melhora relaxamento muscular, você melhora o humor, né? Então, tudo isso é proveniente também da situação do orgasmo. Então, as pessoas, quando elas estão fazendo mais sexo, elas são mais felizes. Isso é fato. Você pode pegar uma pessoa que não faz sexo: Camila, mas daí eu tenho que ter um parceiro a qualquer custo para eu ser feliz. Não, a gente tá falando da questão do que o orgasmo produz. E não necessariamente você precisa de um parceiro. Com certeza. Né? Mas a gente tem algumas situações que são muito importantes de se observar, como, por exemplo, uma atrofia íntima. Algumas mulheres, depois que elas passam por alguns tratamentos, né, como, por exemplo, o tratamento de um câncer com quimioterapia. Depois desse tratamento, que é tão agressivo, a baixa do estradiol, ela faz com que a musculatura fique rígida, né? E a gente fala de musculatura, a gente está envolvendo musculatura do coração e está envolvendo também musculatura da área íntima. E quando baixa-se muito a testosterona, então você tem essa rigidez muscular também. Então a gente tem mais facilidade de infarto fulminante, de ataque cardíaco feminino, tanto é que tem muita mulher morrendo de infarto fulminante, tá? E a gente tem essa rigidez do canal íntimo, que pouco se fala. E aí essa mulher, para ela voltar para uma relação íntima, se ela tem um parceiro, ela tem muita dificuldade, porque tem essa rigidez e às vezes, em alguns casos, não só acontece a rigidez do canal íntimo, como acontece também a aderência do canal, ou seja, esse canal íntimo fica mais curto e ele cola num pedaço. Então o desconforto que essa mulher tem para ter uma relação íntima é muito grande. Sim. Só que existem alguns tratamentos que
vão facilitar para que essa mulher volte a ter uma vida sexual íntima mais confortável. O uso de lubrificantes à base de água, com hidratantes importantes que vão deixar a região hidratada, né? O uso do vibrador para ajudar essa musculatura a relaxar. Sim. Então, tudo isso é um dos mecanismos para ajudar as mulheres e ninguém fala disso. E o homem também, né? O homem tendo boa vontade. Exatamente. O homem valorizando a mulher. O homem trazendo pra perto ouvindo. dele. Exatamente, escutando, exatamente, conversando sobre o sexo. Muita gente não conversa sobre o sexo, maioria. parceiro. E o sexo não é uma matemática exata, né? Não. Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro. E é importante você mostrar pra sua esposa que você a ama independentemente de qualquer coisa. Sua parceira, que você a idolatra independentemente de qualquer coisa. Eu percebo que o homem, ele consegue conduzir muito mais fácil a hora do sexo em relação a estar com prazer, em relação ao ato do sexo. Já a mulher, ela começa o sexo de manhã, com um bom dia, com uma ligação, Exato. com um auxílio, com uma surpresa. E o homem precisa entender isso, né, cara? É que a mulher, ela tem um papel muito emocional na relação, né? Ela é movida muito pelas emoções, né? Não são todas as mulheres. Eu já conheci muitas mulheres que se comportam nesse quesito do sexo como os homens. Tem, assim, muita vontade, querem, então, sempre prontas para o sexo, gostam muito do sexo. Agora, a grande maioria das mulheres não são assim. Então, a mulher realmente, ela é mais emotiva, ela precisa de doses, né, de proteção, de carinho, tudo, para ela chegar lá na cama e estar bem confortável, estar pronta para o sexo. Então, aquela mulher que passou o dia inteiro com o homem sendo ríspido, ou ele foi descuidado, não prestou atenção naquilo que ela estava comunicando, ela não vai estar totalmente presente ali no momento do ato sexual. Por isso que eu falo, o sexo, ele começa na comunicação. Os casais que se comunicam mais, eles com certeza vão transar mais. Se fala, se abre, tudo discute, porque todo mundo vai ter um desentendimento. Isso aí é normal, faz parte do cotidiano, porque nós somos pessoas com vidas diferentes. Mas o que não pode acontecer é o não resolver. Né? Então, tem que chegar e falar, não gostei do que você me falou, eu achei que aquilo ali foi inadequado, não gostei dessa atitude, você me decepcionou quando você tomou essa decisão. Acho que quando você zera a questão do que você tem para falar, é onde você fica mais leve e você consegue seguir, porque daí você deixou para trás aquela bagagem. E o sexo pós-discussão é o melhor que tem, né? Ah, com certeza. Quando você né? briga, chega uma hora e fala assim, cansei de brigar, vamos resolver agora de outra Vamos maneira? resolver, vamos pegar a raiva lá e jogar toda a energia Exato. na cama, e a com gente, certeza. Você falou sobre se resolver, né? Aí me veio na cabeça o quê? A ideia de você se masturbar. Por que o homem tem muito mais tranquilidade pra falar sobre a questão da masturbação do que a mulher? Você acha que isso tem a ver com o machismo enraizado na sociedade, com um certo preconceito? E como lidar com essa questão da masturbação? Porque eu percebo que tem muita mulher que não gosta da ideia de imaginar que o marido tá se masturbando. É verdade. E tem muito homem, cara, que tem ciúme, por exemplo, de saber que a mulher tem um vibrador dentro de casa, sabe? Como lidar com isso? Eu acho que tem os dois pontos. Primeiro que a masturbação, ela é muito saudável, tá? Em todos os aspectos, tanto no feminino ou masculino. Mas a gente sabe que o homem tem uma frequência muito maior. E eu vejo que em alguns casais, a mulher não entende que o homem tem essa necessidade. Porque isso aí é o próprio corpo do homem. Por quê? O homem, ele tem a testosterona mais elevada na maioria das vezes. E ele tem aqueles gatilhos visuais constantes. Então ele vê lá uma bundinha, um peitinho e tal. Ah, mas Camila, esse homem, ele quer estar com aquela mulher que ele tá vendo na rua? Não. Mas ele tá engatilhado, aquilo ali, do visual. Isso aí é do masculino. A mulher já não, ela não fica vendo um homem ali e tal, e à noite ela fala, nossa, eu tô cheia de imagens lúdicas na minha cabeça, eu quero transar. É difícil. Porque a mulher, ela pensa pouco no sexo e o homem já dá muita importância para isso. Então, existem a questão do homem se masturbar mais, e isso é comum e é normal. E a questão do homem também não aceitar ter um concorrente que seja o vibrador. Tipo assim, por que você tá buscando esse artifício para te satisfazer se eu estou aqui? E ele tem que entender que a intensidade que um vibrador dá
para uma vulva é diferente da do pênis. Posso mandar um recado pros homens? Claro. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês soubessem o quanto o vibrador é aliado do homem, às vezes tá cansado, você não tá afim de transar muito demorado, aí você bota o vibradorzinho ali, ó, e fica tranquilo. Porque é você que tá colocando pra ela, entendeu? Então, assim, você tá fazendo parte daquilo. Você é tipo o cara que tá dando uma assistência pra um gol. Tá tudo bem, gente. Vamos normalizar a ideia do vibrador. Pode continuar. Não, e não é só isso. Você sabe que a questão do uso do vibrador, ele traz mais vínculo, mais conexão. Porque você tá dividindo uma situação que é só você e ela. Sim. Então é bem legal, porque você tá partilhando algo que é inusitado entre os casais, né? Ah, então olha, eu quero usar o vibrador aqui, ó, eu vou colocar em você. Isso é muito legal para fortalecimento das relações. Então é importante, sem contar que a mulher, ela demora muito mais tempo para ficar estimulada. Então o homem, ele precisa de pouco sangue para ter a ereção. Aí a gente tá falando de 10 a 20 ml, estamos falando aí de uma ampolinha de heparema. Tá. A mulher, ela precisa de aproximadamente uns 200 ml de sangue para estar pronta para uma relação de penetração. Gente, nós estamos falando do shampoo Johnson, tá? Então, assim, é muito mais sangue para irrigar, demora muito mais tempo para chegar até a vulva, para inchar a parte clitoriana, que tem lá mais de 8.000 terminações nervosas. Então, até para inflar todos esses vasos sanguíneos aí, demora. Então, o vibrador, ele vai fazer um papel de ajudar a diminuir esse tempo. Porque o vibrador, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o sangue mais rápido para a região da vulva, deixando essa mulher pronta para o sexo, bem estimulada e ajudando essa mulher a atingir o orgasmo com toda certeza nessa relação. Se conhecer, né? Eu acho que o primeiro passo é você se conhecer. Isso, e eu acho que o vibrador, ele também tem outra função, não só além do prazer, que a gente tem que falar, que tem muitas mulheres que sofrem com uma coisa chamada vaginismo. E o vaginismo, ele pode ser desenvolvido por vários motivos. Então, tem mulher que tem uma perda, por exemplo, perdi meu pai. E ela demora para descobrir que ela começa a ter dores nas penetrações e que aquilo é proveniente de uma perda que ficou lá atrás. Por quê? Porque as reações emocionais que a gente não resolve, ficam guardadas, elas vão em algum momento estourar em algum lugar do corpo. Sim. Né? Então, o que acontece? O vaginismo é uma delas. Eu tenho muita gente que sofre com vaginismo e a causa é emocional, tá? Que não consegue nem fazer um exame no ginecologista, porque quando vai colocar o espectro lá, não consegue dilatar de tanta dor. E como que trata isso? Com o vibrador. O vibrador que vai relaxar a área até ela pegar e acostumar de novo a ter uma penetração. E poucas mulheres sabem disso e os homens também não sabem e acaba ficando aquela relação super desconfortável, onde o homem quer transar, a mulher tem dor e eles ficam insistindo nisso, sabendo que existe um grande problema ali para ser solucionado. Com certeza. E a falta de conversa também, né? Então, porque a mulher não fala que tá com dor, daí o que ela fica? Fugindo do sexo. Aquilo que sempre foi bom um dia, de repente passa a ser ruim. E aí o homem pensa assim, mas o que aconteceu? Ela não gosta mais de mim. Exatamente. Só que não é isso. É que a mulher ou ela tá com vaginismo, ou vamos levar para um outro lado, que pode ser que a mulher também teve bebê. Aí passam alguns meses, essa mulher volta para a vida íntima. Essa mulher tem muito desconforto para voltar a transar. Por quê? Ela tá amamentando e quando a gente vai amamentar, tem um hormônio que chama prolactina. Ele é o que produz o leite materno. Ele ajuda. E esse hormônio, quando ele fica altíssimo, ele vai gerar bastante leite, só que ele vai acabar com a libido da mulher. Perfeito. E aí a mulher não vai querer transar. Sim. E aí os homens também não sabem disso e o médico que atendeu aquela mulher e fez o parto, geralmente não fala isso pra ela. Perfeito. E aí, o que acontece? O casal fica naquele negócio. Tem uma criança, uma terceira pessoa que chegou. Sim. A mulher tá cansada, não consegue lavar um cabelo, tomar banho, comer direito. E ainda tem a cobrança do homem. Eu quero transar. E aí, como é que eu fico? Autoestima baixa. Tudo. Aí o homem começa a fazer cara feia. Exato. E aí vira um casamento horroroso. Aí fala assim, nossa, mas meu casamento não era assim. Sim. E aí, tudo é o quê? Comunicação. E vamos buscar alternativas, né? Exatamente. Vamos no sex shop exclusiva para buscar os produtinhos. Você falou sobre a questão de ter filho, né? Dizem, não sei se é verdade, quero saber se você... óbvio que você tem essa informação, mas quero saber de você, que quando a mulher tá grávida, ela tem mais libido. Isso é verdade ou é mito? Algumas mulheres ficam muito mais excitadas durante a gravidez e querem muito mais o sexo durante a gravidez. Mas não são todas, tá? Isso aí vai muito de mulher para mulher. Mas algumas mulheres gostam realmente mais do sexo durante o período que estão... E quando a mulher tá menstruada?
Então, quando a mulher tá menstruada, eu já conheço muitas mulheres que gostam de ter o sexo nesse momento, mas eu acho que elas se preocupam muito com a questão visual, da questão lá do sangue e tudo, e o homem talvez não seja tanto uma preocupação dele. Eu já vi muito relato de homem que fala, pra mim, tanto fez como tanto faz. O guerreiro de verdade não tem problema de usar espada. Tô brincando, gente, é brincadeira. Eu não podia deixar passar essa piada, não tem como, né? Você já se inscreveu no nosso canal, já ativou a notificação, estamos aqui hoje batendo um papo com a Camila Gentili, falando sobre um assunto que é muito importante, que é a questão do sexo. Sabe o que eu percebo, cara? Que muita gente entra num sex shop como se estivesse entrando num banco pra fazer um assalto. Não, a pessoa vai entrar no sex shop meio escondida assim, ó, vai olhando pro lado, aí quando menos espera, entra correndo. Por que isso, cara? É porque é a questão que eu falo da educação do brasileiro é muito ruim. Igual, você vai lá fora, olha, eu já fui Estados Unidos, eu já fui Alemanha, Inglaterra, na China. Cara, vende produto erótico é vendido na farmácia. Né, em Walmart. Então, você encontra os produtos disponíveis para você comprar nesses lugares. E as pessoas crescem vendo esses produtos expostos lá com naturalidade. Só que no Brasil, que tem tanto conflito com essa informação de que não pode, que é proibido. Olha, eu sou da época, né, o meu sex shop vai fazer 30 anos. Que eu lembro que antigamente você tinha que tocar uma campainha para abrir a porta do sex shop para você entrar. Parecia que você tava com um cadáver no porta-mala, né? Que você ficava lá olhando assim, se alguém ia te dar. Hoje já melhorou muito isso, mas eu ainda tenho muitos clientes que entram e ficam chocados, assim, tipo, que nunca visitaram um sex shop, que pra ele entrar, ele fica desesperado, ele fica suado. Eu tenho uma história de um rapaz que entrou de capacete. Ele desceu da moto, entrou de capacete, ele fez a compra dele de capacete. Que loucura é essa, meu Deus do céu? E ele não tirou o capacete até o momento que a gente embalou o produto e entregou pra ele, ele subiu na moto. Tanto é que na hora que ele entrou, eu falei, eu vou ser assaltada. Sim, lógico. Eu falei, eu vou ser assaltada, o cara não tira o capacete. Quando eu olhei pra ele, Guipa, ele tava com a viseira toda suada. Meu Deus do céu, Imagina cara. O desespero dessa pessoa pra entrar e conseguir comprar um produto e sair. Que loucura. E aí ele saiu, eu fiquei pensando depois, falei, imagina o quanto que foi pra ele conseguir entrar pra ele. Né, ainda bem que ele conseguiu quebrar esse paradigma de entrar e fazer a compra, mas eu recebo muita gente que tem vergonha, que fica desconfortável. Tanto é que a gente tem loja hoje em todas as plataformas de comida, né? Perfeito. Então a gente já entrega nessas plataformas como se fosse comida, exatamente pela preocupação dessas pessoas que têm a vergonha de ir até a loja e presencialmente, né? Sim, eu não sou um cara que eu julgo o comportamento das pessoas, desde que essas pessoas não vendam verdade absoluta, como se elas fossem os donos da razão ou fossem as donas da razão. Mas eu acredito que essa questão do conservadorismo em excesso, em pleno 2026, isso atrapalha muito. Vamos falar sobre a questão do sexo, falar sobre sexo nas escolas. Cara, a gente vive numa sociedade hoje que a gente não vai conseguir mudar a sociedade e trazer a sociedade pro conservadorismo. A sociedade evoluiu. Então as pessoas, elas falam sobre sexo nas ruas, as pessoas, elas fazem sexo, as pessoas normalizaram a questão do sexo, mas eu digo normalizaram mais falando no bom sentido do que no mau sentido, porque eu também não acho que tem que sair transando com todo mundo, bagunçando. Mas eu acho que foi necessário que houvesse essa transição pro novo, e o novo representa a questão do sexo também, sexo sem tabus. Mas o conservadorismo, ele acaba atrapalhando, porque eles acham, por exemplo, que não deve se falar sobre sexo nas escolas. Só que a pessoa não escuta de sexo nas escolas, não escuta de sexo dentro de casa, só que a pessoa tem acesso a um negócio chamado rede social. E a pessoa tem acesso a outras pessoas que provavelmente não tem esse conservadorismo dentro delas. Então a criança que não escuta sobre sexo no lugar que tem que ouvir, ela vai ouvir na rua, ela vai ver na rede social, e o problema tá nisso. Ela vai ser educada da forma inadequada. Você sabe que a gente tem algumas pesquisas aí, eu tô sempre muito ligada nessa, como é que tá essa movimentação dos jovens. Então assim, eles estão com pouco interesse pelo sexo. Eles não querem estar se encontrando presencialmente, né? Existe uma preguiça social. Só que tem um grande problema nisso, que é o quê? Como eles estão tendo muitas relações via vídeos, né, pela internet, eles também não sabem como lidar com consentimento. Então, assim, como eu tô te vendo pelo vídeo, você faz o que eu te peço pelo vídeo, a gente não se toca, então ok, não tem nada de errado nisso. Só que quando eu estou presencialmente, eu quero que você faça tudo aquilo, mas mesmo que você não vá consentir. Sim, sim. Por quê? Porque eu acredito que, como é que é? Ué, por que você não vai consentir agora? Sim. Então, esse é um grande problema, tá? Eu tô vendo muito isso
nos jovens, que eles não entendem o que é o não. Sim, né? E por conta dos vídeos, Exatamente. Sexo virtual, que é um grande absurdo. Isso, e aí isso é um grande problema. E aí eu vejo o papel da escola ruim, tá? Então, só que o papel primário, que é pior ainda, é o da mãe e do pai. Porque a mãe e o pai também não falam o que é certo e o que é errado. Porque o que eu tenho visto muito assim, parece que o pai e a mãe têm medo de educar, de falar um não pro filho. Eu vejo isso, olha, eu tenho uma criança agora em casa, que é minha neta, eu vejo, falei até pro meu marido hoje, falei, fica até difícil da criança saber qual que é o limite dela, porque é tanto brinquedo, porque é como primeira neta, primeira sobrinha, primeira filha, a gente quer dar tanto, só que é errado, porque a criança perde o que é o limite. Né? Então eu vejo, às vezes ela gosta de brincar lá com umas tampas de Tupperware, que é mais divertido pra ela do que aquele puta presentão lá de caríssimo. Sim, entendeu? Porque o simples acaba ficando mais atrativo, porque é tanto gatilho pra criança, que o simples é o que vai mais satisfazer ela. Mas aonde eu vejo hoje que tá o grande problema é na educação dentro de casa. Perfeito, concordo. Ninguém fala sobre nada. Não querem falar. Isso não é nem sobre o sexo em si, né? Por exemplo, meu pai é professor universitário. A maior dificuldade do meu pai hoje é lidar com os pais dos alunos. Então, você vê. Porque, assim, ele escuta, inclusive, a orientação das próprias instituições, do tipo assim, Roberto, vai mais devagar, deixa do jeito que tá, então, não bate de frente, porque o aluno se tornou um cliente. O aluno sempre foi, teoricamente, um cliente, mas agora mais do que nunca. O pai e a mãe, se você dá uma bronca no filho, eles chegam no dia seguinte na escola e pedem a cabeça do professor. E falam que eles pagam o salário do professor. Então é o que eu falo, cara, tem muita gente que parou no tempo. Não, é horrível. Eu tento combater isso. E acredito eu que, a generalização e o radicalismo não é bom pra nenhum dos lados. Não. Porém, a normalização é necessária em determinados assuntos. Tem coisas que a gente tratava de uma maneira no passado que hoje em dia não cabe mais. E as pessoas querem enfiar agora abaixo as tradições do passado. E isso atrapalha. Atrapalha na criação, atrapalha no convívio, gera ódio. Eu acho que tudo o que acontece hoje em relação a essa briga de homem contra mulher, do caso dos machistas que vendem conteúdo na internet, dessa questão das mulheres assustadas com o número de feminicídio crescendo, com o abuso crescendo, tem a ver com esse autoritarismo e com essa necessidade de fazer com que a mulher perca o espaço, perca a voz e volte a ser o que ela era no passado. A submissa, a que não transa. Essa história do não poder transar, não poder se masturbar, não poder se tocar, não poder falar, não poder dizer não, é problemático demais. E o pior de tudo é que isso não está sendo propagado só dentro das casas. Está sendo propagado pro mundo, pela internet. Em pleno 2026, a gente vê gente criando conteúdo e falando que mulher não pode ter uma tatuagem de borboleta, que a mulher não pode transar, sabe? Que a mulher não pode ter tido relação, não pode ter tido passado. Qual que é o problema disso, cara? Então a internet, ela tem que ser regulamentada pra ontem e as pessoas têm que parar com esses tabus, cara. É que eu acho que as pessoas não conseguem separar duas coisas, né? Eu acho que tem a mulher que ela fala, eu sou livre mesmo, eu vou transar com quem eu quiser, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser e ponto final e acabou, tá? E eu não vou me valorizar em alguns aspectos. E tudo bem, é uma escolha dela. E tem aquela mulher que não tem o mesmo comportamento e é julgada exatamente igual. Né? Eu acho que é esse que é o problema, total. Confundindo. Aí a gente tem a questão do homem que não sabe nada sobre o corpo da mulher e fala coisas que realmente não fazem o menor sentido, né? E também não querem aprender, porque tem o homem também que quer aprender. Sim. Porque eu tô casada há 25 anos, eu vejo meu marido fala assim, não, me fala pra mim, olha, se tiver doendo, você tá confortável, né? Tem aquela preocupação, porque é o homem maduro. Exatamente. É o homem que tá ali integralmente pra você, que tá disposto a aprender com você. Tem homem que não tá disposto e ele acha bonito falar que não tá disposto. Exato. Mas o que não tá disposto, ele não tá disposto porque não tem acesso. Isso. Você mas pode ter eu certeza. acho que tem também a mulher que também não tá aberta também pra também aprender sobre o homem. Sim. Porque igual, eu vejo, já conheci muitas mulheres, tanto é que no meu livro eu falo muito sobre isso, que elas viraram a mãe do marido. Então o homem chega em casa, na hora que ele abre a porta, na hora que o cara vai entrar, ela já fala, não pisa aí, você tá com o sapato sujo. Aí ele vai tomar água, esse não é o copo de tomar água. O cara vai sentar no sofá, aí é o lugar do cachorro. Pô, o cara, ele tá preso dentro de casa. Sim.
Aí, esse cara, qual que é o prazer que ele tem pra voltar pra casa? Esse cara vai querer ficar na rua. Zero. Entendeu? E a culpa é dos dois, tá? É lógico que é. Não Em é só da algum mulher. momento virou essa bosta, Exatamente. né? E aí foram os dois que chegaram nesse ponto. Sim. Então, existe o quê? Falta de comunicação. Os dois praticamente se odeiam e moram na mesma casa. E tiveram filhos, construíram família, guardaram dinheiro juntos, dividem, né? Dinheiro, estrutura, filhos. Então, eu vejo casamentos assim com muita frequência e eu fico muito assustada de saber que as pessoas elas estão juntas por uma obrigatoriedade ou um protocolo, eu não sei, e se odeiam. Né? Eu não aceitaria ter um estilo de vida desse, né? Porque elas estão ali predestinadas a serem infelizes mesmo. Só que aquilo se resolveria facilmente. Dos dois sentarem, colocar pra fora, olha, isso, aquilo do passado, tá, zerar e tentar viver bem, como eu vejo casais já de pessoas com bastante idade que estão aí viajando juntos, vão no sex shop, Sim. Eles vão viajar, eles passeiam, eles andam de mão dada, eles vão beijo na boca em lugar público. Eu acho lindo, porque eles não desistiram um do outro. Exato. Porque, Gui, a coisa mais difícil que existe é você ter relações saudáveis. Sim. E conviver muitos anos com a mesma pessoa Sim. é praticamente uma Olimpíada diária. Com certeza. E é o trabalho dos dois pra reconquistar tudo isso. A construção faz parte da obrigação dos dois. Perfeito. Você tem que saber o seu papel, a hora que você tem que pegar e dar o braço a torcer, o teu marido, e ali você vai construindo e você vai insistindo em fazer dar certo. Eu falo isso muito. Eu acho assim, quando você tá muitos anos juntos, eu acho que é muito mais o trabalho de você insistir e fazer questão de estar junto, que é o que faz o negócio acontecer. Você quer que eu dê um exemplo pra você, que eu falo muito? Você vai todo dia pra academia animada? Ninguém vai. Você vai todo dia pro trabalho animado? Ninguém vai. Mas tem que ir, não tem? Tem. É a mesma questão do relacionamento, cara. Exatamente. Eu falo que o sexo é necessário que você trabalhe na sua cabeça pra que seja algo que seja primordial dentro da relação. Porque, pô, eu já vivi um casamento que a gente tinha o sexo constante. Aí, um dia nós brigamos, não fizemos. Aí, no outro dia fomos viajar, também não fizemos. No outro dia, a gente acomodou. Aí tinha o estresse do trabalho. Quando foi ver, era um mês sem transar. Por quê? Porque a gente não estava estimulando. Não é porque não existia o prazer, mas é porque a gente começou a ficar com preguiça daquilo. Os dois desistiram de fazer dar certo. Exatamente. E outra, eu acho que o fazer dar certo, ele é muito importante. Mas também é muito importante e necessário você enxergar que não dá mais certo. Eu vejo que tem muitas pessoas que ficam numa relação e tem medo de abrir mão daquela relação porque eu vou ser julgada, porque não vai ser... tentar o novo, Você recomeçar entendeu? do zero. Exato. O problema não tá na separação. O problema tá no modo como você toca essa separação, como que você lida com essa separação, o cordão umbilical que não é cortado. Então tem várias questões que são necessárias a gente avaliar e, em primeiro lugar, se conhecer. Porque não adianta você conhecer o outro se você não se conhece. Você sabe que tem um negócio que a gente fala muito em casa, você quer conhecer como que é a relação de um casal, é só você olhar pra mulher do camarada. Exatamente. Você saber quem é o marido. Exato. Você olhar pra mulher dele, você vai ver se ela tá alegre, se ela tá feliz, se ela tá com energia. Se você olhar pra aquela mulher, ela tá acabada, descuidada, tudo. É culpa dela? Nem sempre. Sim. É culpa dos dois. Com certeza. Com certeza. É culpa dos dois. Eu vejo um amigo falando assim, porque minha mulher não me procura na hora do sexo. Eu falei, mas se você tá estimulando ela... ela te procurar, você a elogia, você trata bem. É o que eu falei no começo do podcast, o sexo pra mulher começa num momento diferente do homem. Não é só isso, né? Acho que o casamento, ele não pode se perder. O namoro, igual eu vejo que o pessoal, parece que assim, você, de repente, você namora, é tudo muito bom, você transa direto, você transa em vários lugares, né? Manda mensagem, conversa bastante sobre a questão do sexo. Aí, de repente, você casou. Você casou, você tem que dar continuidade a temperar esse relacionamento. É igual começar a fazer arroz sem alho, sem cebola, sem sal. Ninguém aguenta comer aquilo sem gosto. Você tem que chegar, você tem que beijar na boca. Igual eu chego, a maioria dos casais que vão na minha loja, ou os homens. O homem chega lá e fala pra mim quando eu tô na loja. O que você indica, você que é sexóloga? Eu tô casado, minha mulher não gosta mais de sexo. Eu falei, eu tenho uma pergunta primordial pra te fazer e ela vai ser a pergunta que vai matar a situação que você tá me trazendo. Aí ele, não, pode fazer. Posso fazer? Pode. Quanto tempo faz que você não dá um beijo de língua na sua mulher? O cara fica, na hora, ele já faz assim, ó.
Por quê? Porque ele não beija mais essa mulher. E é onde começa, né? Eu não consigo ter uma relação sem um beijo. Exatamente. Não adianta. Aí, sabe o que ele me responde? Fala assim, não, mas eu beijo ela na hora que eu tô transando. Eu falei, então, você só beija ela no momento do sexo. Mas e quando vocês não estão transando? Exato. Você beija ela, você senta ela no teu colo, conversa com ela, escuta ela. Porque mulher gosta disso, gente. Sem dúvida. Ah, mas eu tenho que fazer isso? Tem. Quando você namorava, você fazia. Por que agora não vai fazer? Com certeza. Então, eu acho que conservar esses hábitos saudáveis que incentivam, estimulam a mulher são importantes. E tem homem que não acha importante. Então, se ele não acha importante, ele vai ficar sem sexo porque a mulher precisa disso para ela ficar estimulada. Do abraço, do carinho, do aconchego, da proteção. Então, tem várias formas que a gente entende como amor, né, que são sinais para caminhar para a cama, né? Tem gente que é o homem pegar, lavar uma louça às vezes, levar um lixo, porque ele tá livrando a mulher de ter um pouquinho mais de tempo para ela. Sem dúvida. Né? Igual eu vejo, tem um funcionário meu, ele fala assim, minha mulher, ó, ela é assim, eu faço questão, ela ir lá, arrumar o cabelo dela, ela ir na academia, porque eu quero que ela esteja bem. Se ela estiver bem, meu filho vai estar bem, eu vou estar bem. Sim. Eu achei incrível. Mas e ele é menino novo. Mas é isso. Aí eu falei, nossa, que bonito. Ele falou, sabe por quê? Porque se eu não fizer isso aí, eu não vou ser feliz. Sim. Aí agora, acho que ela fez negócio de lipoaspiração. Aí ele falou pra mim, ela operou, tá se recuperando. Eu falei, nossa, quem que pagou essa aí? Ele falou, eu. Tá certo. Eu falei, pô, que bacana. Sim. Ó, é um cara esperto. Com certeza. Traz a Entendeu? mulher pra perto dele. E eles são a coisa mais linda juntos. Isso é incrível. Ela é linda, Sim. ela tá iluminada. Por quê? Porque é amada. E aí o virgão mal amado chega na internet e fala, tá fazendo lipoaspiração por quê? Por personal da academia? Pros outros? Não, meu Se amigo. o personal Tá fazendo olhar, pra você, exato. o personal Olha, quem vai tá olhar, pegando sou vai eu. olhar bonito, Exato. todo mundo vai olhar Quem e vai pegando falar que sou tá eu. bonito. Exatamente, é Entendeu? isso. O problema, cara, é que tem muita gente se metendo em assunto que não conhece. Exato. Então, por exemplo, o cara julga a mulher porque a mulher faz relação sexual com outras pessoas, mas esse cara não vai ter acesso àquela mulher. Cara, é o cara que critica a Ferrari e anda de palio, tá ligado? Não é mais ou menos isso? Tem muito. Nossa, que absurdo, essa mulher A bota uma maioria é assim. Total. A maioria. O cara chega na academia com um amado, virgão, e fala assim, nossa, aquela mulher de macacão, sem calcinha. Você não vai ter acesso a ela, amigo. Cuida da sua, cuida do seu, você não precisa falar da mulher do outro. Você já notou que esse cara que fala da mulher do macacão, a mulher dele não tá na academia, Com né? certeza não. Ela não tá, Isso porque quando tem mulher, ele né? mesmo, às vezes, não permite que ela esteja lá. Exatamente. E essa ideia de permitir, não existe isso, cara. Porque então. quanto mais você aperta, mais escorre pelos dedos. certeza. Cara, é um negócio bizarro. E como é que anda a procura de casais no sex shop? Porque eu vejo uma movimentação muito grande assim de homem chegando, igual você falou, do capacete, mulher chegando de forma individual, mas e o casal chegando? Então eu acho que assim, aumentou bastante a frequência do casal e eu acho que tem uma química muito importante de descrever aqui, que eu tenho um encantamento quando eu vejo isso. O que eu noto é que quando é a primeira vez desse casal a fazer a visitação na loja, eles se reconectam. Eles começam a sorrir um pro outro, a se olhar, a se tocar, a fazer questionamentos sobre a intimidade deles. Tipo, você usaria isso aqui? Eu acho que eu usaria. E aí, o que você acha? Vamos testar? Tal. Pô, é muito gostoso. É um tipo de passeio que qualquer casal deveria fazer. Olha, tem uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas elas deixam de fazer, que é sair de casa para transar. Tá? Porque às vezes o ambiente, né, ali onde tem uma criança, onde tá alguém mais que mora junto na casa, às vezes tem uma sogra que mora junto, tudo, é ruim. Por quê? Porque você precisa, às vezes, de estar num lugar onde você está totalmente seguro e totalmente livre, né, para você entrar naquele clima. Então, é importante você pegar, às vezes, pega uma noite, vai dormir no hotel ou dormir no motel, né? Dorme lá, já toma o café da manhã junto, né? Tira aquele tempo pra você. Eu acho que os casais, às vezes, eles têm problemas que são muito fáceis de solucionar. Mas eu não tenho dinheiro pra investir, pra ficar... Pega um Airbnb. Lógico. Sabe? Um negócio de R$120 por noite sim. lá, onde você vai dormir fora, você Sim. vai ter o prazer de dormir num lugar decorado diferente, com uma iluminação diferente. Já vai mudar. Toma um banho junto, com calma. Sabe um negócio que eu percebo? Que tem muita gente que tem gatilho do passado em relação a sair do ambiente tradicional. Sim. E a culpa, cara, na maioria das vezes, não é puxando o saco da mulher, não, mas a culpa é do homem, cara. Lógico que é. Às vezes o homem pega uma pernoite com a mulher no motel, ou pega, sei lá, 3 horas no motel. Mano, o cara, a hora que ele entra no quarto, parece que
ele liga o cronômetro, ele precisa, mano, transar rapidamente, voando. Então, assim, não curte o ambiente. Ou então pega aqueles motel de boca de esquina, tá ligado? Mano, um motel sujo, pulgueiro, sabe? Tem tanta opção hoje legal, cara. É só você ter boa vontade, velho. Ó, e eu vou te falar. As pessoas que costumam fazer isso, começar a sair desse ambiente, transar e tirar esse tempo, eles conseguem ter um sexo de mais qualidade. Porque, pensa bem, você tá na sua casa, tá? Você tem lá, às vezes, criança pequena. Essas crianças parece que elas têm um sensor, Guipa. Parece que é assim, ó, você baixou a calcinha dentro do quarto, a criança que vai lá, ô mãe! Exatamente. Na fechadura. E outro tem que gemer baixo também, né? Senão a criança acorda. Exato. Então você tá ali, mas você não tá totalmente, né, ali. Porque você tá pensando assim, ai, se ele ouvir, ai, se a criança vier aí, ai, se cair, se machucar, tal. Então, não é bom isso pro casal. Não é saudável. Então, tem que pegar e tirar um período para sair e ter esse momento a dois. Olha, eu pego a minha neta e falo pra a minha nora, às vezes fala, eu queria sair para jantar, mas deixa ela aqui. Perfeito. Vai ficar com o seu marido. É isso. Vocês precisam ficar juntos. Ela, e se eu dormir fora? Vai dormir fora. Perfeito. Por quê? Porque eu sei o quanto é importante isso para eles. Total. Entendeu? Então, assim, tem que fazer isso. Por quê? Isso vai ajudar a se reconectar. Você vai se sentir totalmente livre. Se você quiser gritar, você está no lugar adequado. Você vai lá tomar um banho de 1 hora de banheira. Sabe? Coisas que vão relaxar e vão trazer essa reconexão do casal. Só que eu vejo as pessoas investem pouco nisso. Sim. Isso aí é investir em tempo, porque não tem um investimento de valor assim que seja tão assim fora de um padrão de qualquer pessoa. Então, tem que sair e ficar a dois sozinho. Porque quando a gente namora, a gente faz isso. Toda hora a gente dá um jeito de ficar sozinho. Com certeza. Aí, não, mas aí casou, tá lá, tá. Eu já vi amigos meus falam assim, Camila, mas pelo amor de Deus, meu, eu já tenho a casa lá, pra que eu vou sair e gastar dinheiro? Eu falo, então, meu filho, você merece o sexo que você investe. Sem dúvida, sem dúvida. Que é o sexo sem gemido, rápido, sem performance, entendeu? Exato. Aqui, sem orgasmo. Exato. Falando em performance, queria falar um pouco sobre a experiência do casal. Então, no caso, a experiência do homem e o caso da experiência da mulher. A mulher, no passado, muitas vezes casava virgem. Sim. Então ela se contentava com uma lambreta, tá ligado? Hoje em dia não mais. Hoje em dia a mulher tem experiência, a mulher se conhece, a mulher tem acesso ao sex shop. E eu percebo que hoje em dia os homens eles se tornam muito mais inseguros, ou são muito mais inseguros, ou reativo com a ideia da mulher ter um passado. E acredito que muito porque o homem não buscou tanto essa evolução, o homem não buscou tanto essa experiência. Entrando no que você estava falando, da questão do celular, do cara ficar olhando, por exemplo, uma chamada de vídeo e achar que aquilo vai fazer dele um cara que sabe transar. A pornografia pra mim, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu não me masturbo. Juro por Deus, eu não gosto de ver aquela pornografia, eu acho um negócio idiota, tá ligado? Eu nunca gostei, mas eu vejo que homens são viciados na pornografia. Tá com um índice altíssimo de vício. Você não acha que a mulher evoluiu, a mulher se tornou mais experiente, mais aberta, e o homem regrediu? Por isso que tem esse julgamento? Eu acho que a internet, ela proporcionou duas coisas. Uma coisa que é a mulher conhecer mais sobre o corpo dela, Olha, nunca se falou tanto sobre menopausa. E a gente, antigamente, ninguém falava. O que se pensava antigamente? Que menopausa era coisa para a pessoa mais velha. E hoje a gente descobriu que a menopausa ela pode estar numa pessoa de 18 anos que tem um câncer e teve que isolar o estradiol lá para tratar esse câncer. Então, hoje a gente sabe que uma pessoa pode entrar na menopausa com qualquer idade. E aí, a gente tem o lado do homem. A internet também abriu esse patamar aí de pesquisa, tudo. Só que como que o homem usa isso? A grande maioria, que tem homem que não usa assim. Assistindo vídeo, bunda, peitinho, mulher de fio dental, rebolando tudo. E aí, o homem passou a consumir muita pornografia. Sim. E não é à toa que a gente tem aí esse monte de gente produzindo conteúdo adulto e ganhando muito dinheiro. Uma pessoa por ganhar R$500 mil por mês vendendo conteúdo adulto é porque tem muito acesso. Sim, porque uma assinatura daquilo é coisa de R$49,90. Isso mesmo. Entendeu? Então, o que eu vejo? Que o homem consome muita pornografia e isso está impactando diretamente na vida sexual dele. Por quê? Porque ele começa a cada vez mais ter esse autoestímulo, que é a masturbação. E ele começa também a entender que o sexo é aquilo ali. Sem dúvida. E aí, quando ele vai pra cama, ele entrega pouco também. E ele vai querer ter aquela performance do Kid Bengala, por exemplo, ele não vai conseguir ter aquela performance. Ele vai buscar a performance da atriz pornô que ele viu lá no conteúdo que ele assinou. Ele vai querer transar em cima do lustre e não vai conseguir. Não vai encontrar. Então, exato. E aí entra o quê? Começa a ter o desencontro. Porque a mulher, ela tá buscando aquele homem que vai
estimular, vai deixar ela excitada, que vai levar ela para um orgasmo, onde vai ter uma experiência, então vai ter a dedicação do beijo na boca, do estímulo, do sexo oral, para depois as carícias, as preliminares, para depois, propriamente dito, ter a penetração. E aí ela não encontra isso, e aí é onde ela começa a evitar o sexo. Sim. Porque o sexo é ruim. Sim, e aquilo é só um filme, né? Tá, alguém tem que avisar que aquilo é só um filme. O sexo é péssimo. Sim. Então, assim, o homem tem a expectativa de ter aquela performance do filme. Sim. E a mulher tá esperando achar o príncipe lá que vai fazer todo aquele contexto de sexo maravilhoso e não vai encontrar. Então, fica esse desencontro e aí é onde não tem a comunicação também. Às vezes esse homem tá consumindo essa pornografia escondido, Sim, tá? sim. Porque eu vejo isso assim, constante lá. Você vê aquele scrollando lá a tela, se você olha o algoritmo, ele só entrega aquilo. Eu sei, outro dia eu peguei o celular do meu pai é velho já. Uns grupos de velho lá do clube, os caras só passam pornografia Não, pro outro. o meu marido lá tem um monte de grupo disso aí também. Esses dias ele até falou pra mim, falou, meu amigo perdeu o negócio, o WhatsApp, o número, acho que é por causa de tanto que consome esses negócios, perdeu. Eu falei, é lógico, transita com essas imagens aí, nem o WhatsApp aguenta. Exatamente, né? Loucura, cara, loucura. Então, mas isso é mais comum do que a gente pode imaginar, entendeu? E aí, se você pegar todos esses homens que estão consumindo essa pornografia, eles vão reclamar que a mulher não... Ah, minha mulher não gosta de sexo. Minha mulher não gosta de sexo. Mas você para preparar a sua mulher para o sexo, porque, gente, a mulher, ela não é uma máquina, ela tem um tempo e não adianta, o homem não vai mudar. Eu costumo dizer que a mulher é um fogão a lenha e o homem é um micro-ondas. Sem dúvida. O micro-ondas, você vai lá, ele dá um giro, a comida tá quente. Sim. A mulher não, ela precisa dar a lenha tem que estar seca, sopra, aí vai, pega a lenha, começa a esquentar. Só que quando esquenta, ela não quer também parar. Sem dúvida. Só que demora. Só que o outro vai ser muito rapidinho. Exatamente. Aí 2 minutos vai estar pronto, só que a moça não tá pronta. Por isso que o homem tem que também amadurecer. Eu falo que é amadurecer na cama. Ele tem que saber onde ele vai levando a mulher, Sim. e beija, e faz carícia, entendeu? E passa um óleo na mulher, Atento e faz aos um detalhes, sexo oral, devagar, Exato. entendeu? E vai envolvendo aquela mulher pra conseguir chegar no time ali do estímulo. Sim, Quando a sim. mulher tá estimulada, ele vai receber um sexo de outro planeta. Sim. Porque ela vai estar pronta pra Sim. isso. Agora, se ele quiser chegar lá, igual estacionar carro na garagem, abriu o pau, estacionou e já acabou, Exato. ele vai ter um sexo ruim. Sem dúvida. E as preliminares são muito necessárias, né? Elas são extremamente importantes. E eu acredito que o homem não sabe ouvir a mulher na hora da preliminar. Eu percebo que as mulheres que são mais experientes, elas tentam orientar, só que o homem que se acha o dono da razão, o dono da verdade, muitas vezes a mulher vai orientar e ele fica bravo. Fica. Do tipo assim... Não aceita, Exato. Por que você tá coordenando minha cabeça? Por que você tá falando pra fazer de um jeito? Sabe? E assim, isso não faz de você um cara pior na cama. Faz de você um cara que tá escutando o que sua parceira tá falando. Você sabe que é uma coisa que é muito importante que de eu falar aqui, é que a maioria das mulheres com quem eu converso, elas falam que o sexo acontece da seguinte forma em casa. Que o homem chega, às vezes o homem nem tomou banho, né, não tá com a higiene adequada para aquela situação. Aí ele vem pra cima da mulher, daí não dá um beijo na boca, já quer o sexo oral. Depois do sexo oral, ele já faz a penetração na mulher. E ele ejacula e acabou o sexo. Loucura, né? Então, assim, você tem aquele sexo de minutos horrível. Sim. Entendeu? Onde a mulher começa a falar assim, pra que eu vou pegar e me predispor a esse tipo de sexo se é tão ruim? Exatamente. A gente tá chegando ao fim do nosso podcast, que a gente poderia ficar aqui 3, 4 horas falando. Mas eu acho importante a gente falar sobre o não. Eu percebo que muita mulher tem medo de falar não pro seu parceiro. E tem muito homem que não aceita o não da sua parceira. Vou dar um exemplo, meio liberal. Eu já frequentei e eu sei que, mano, quando você quer colocar uma mulher na relação, quem tem que citar isso é a própria mulher, não é o homem. O homem tem que citar se quiser colocar um homem na relação. Mas eu percebo que tem muitos homens que meio que impõem a ideia de colocar uma outra mulher dizendo que vai apimentar a relação e que vai ser algo muito bom. E muitas mulheres têm medo de falar não. Medo de falar não pra colocar uma outra mulher, medo de falar não no sexo anal, medo de colocar não de não transar e procurar alguma coisa fora. Dê um recado pras mulheres da importância do não, que muitas vezes esse não fala muito mais sobre você do que sobre o outro. Sim. O outro vai ouvir o não e vai seguir a vida dele. Só que muitas vezes a mulher fala o não, ou fala o sim, e aí acaba comprometendo
na vida dela por causa que não falou não. Ó, você sabe que eu atendo algumas pessoas que me mandam mensagem direto falando que meu marido tá trazendo a ideia de trazer uma terceira pessoa para a relação. O que eu vejo é um problema muito sério acontecendo, onde as pessoas estão tentando salvar casamentos falidos, trazendo uma terceira pessoa para a relação. Então, eu vou dar uma dica aqui muito importante. Se esse casamento não está bom, não vai ser essa terceira pessoa que vai salvar esse casamento. Vai virar um pesadelo. Vai virar um pesadelo. Sim. Vai virar um pesadelo. Porque tem algumas pesquisas, eu até vi um corte esses dias nas redes sociais de uma psiquiatra falando que o cérebro de um homem, quando ele tem uma relação com duas mulheres, ele chega num nível de alucinação que ele não consegue ter quando ele tá só com a mulher, uma única mulher. Então, assim, é uma super experiência para o homem. Sim. E a mulher, se ela não tá segura e não está bem na relação, não faça isso, porque ela vai acabar com o casamento Mas dela. eu posso falar uma coisa pra você? Eu já vi outro lado também. Eu já vi o lado do homem achando que vai ser o Dom Juan, o galanteador, o pegador. E aí na hora que chega as duas mulheres, ele goza rápido. E aí ele vai ter que ver a mulher dele sendo tocada por uma outra pessoa, mas ele não está mais excitado. E ele vai perceber que a mulher tá tendo prazer e na cabeça dele o prazer maior do que ele próprio pode dar. E aí vira uma guerra, cara. Não, são várias coisas que podem acontecer. Tem também quando entra o homem que também... É uma loucura. Agora, eu acho que as pessoas... Não estou falando que isso é errado ou contra as pessoas que fazem isso. Sim. Eu estou dizendo que se você vai... Eu tenho uma conhecida que ela tem até um núcleo lá, ela montou uma comunidade, né, que é de casais, onde eles checam até a vida da pessoa, os antecedentes criminais, para ficar todo mundo em segurança. Sim. Mas ela fala muito sobre isso. Ela fala, se você não tá preparado, não entra nisso. Esquece, não entra. Não entra. Isso aqui não é brincadeira de adulto. Dos dois lados, tá? É igual dupla penetração com a mulher. Isso, A mulher acha que vai ser um prazerzão absurdo, vai ser uma guerra de ego dos dois, e ela vai sair de lá machucada em todos os sentidos. Por isso que eu falo, a coisa do não, eu acho que é muito importante a mulher entender em que momento que ela tá. Eu acho que se a mulher aprendesse a falar não teríamos tanto feminicídio, né? Com porque certeza. Igual, uma mulher que ela foi morta por um companheiro é porque em algum momento ele empurrou ela. Sem dúvida. Em algum momento ele deu todas as dicas possíveis e imagináveis que ele era um agressor. A agressão física começa na palavra. Exatamente. Se você se permitir, você corre risco de ser agredido. Você já sabe que o cara vai te dar problema. Sem dúvida. Tá? E isso aí, nos primeiros meses, ele já demonstrou quem ele era. Sim. Então, é o que eu sempre falo. O segundo ponto é, a mulher precisa estabelecer essa relação de amizade com o parceiro dela, a ponto de conversar e ver quais são as possibilidades. Olha, pra mim agora não estou me sentindo confortável. Por que você está buscando isso? Vamos falar mais sobre isso. Qual que é a questão? Onde você chegou com essa hipótese? Precisa do diálogo. Essas coisas vêm acontecendo da questão da mulher falar sim e se submeter às coisas que ela não quer fazer, exatamente porque existe um desequilíbrio muito grande na relação. Sem dúvida. Porque se você vive bem com teu parceiro, ele vai te falar uma coisa, não vai cair pesado pra você. Exato. Você vai poder falar não tranquilamente. Exatamente. Eu quero dar um jantar hoje aqui em casa, tudo bem pra você? Não, eu não tô legal hoje, eu não tô bem pra receber ninguém. Então tá, vamos marcar outro dia, vamos. Ok, teu marido te conhece. Total. Ele é a pessoa que mais sabe como é que você se comporta e como é que você tá no dia a dia. Sem dúvida. E o não que você vai falar pra pessoa, a pessoa vai tocar a vida dela. Você não vai matar a pessoa por causa do não. Mas o seu sim, sem vontade, pode atrapalhar a sua vida, cara. Pode e vai comprometer toda uma relação. Sim. Porque é exatamente por causa de muitos sims que a gente tá vendo um monte de gente infeliz. Com certeza. E eu falo isso do lado do homem e do lado da mulher. Tem homem também que fala assim pra mulher, que ele já tá de saco cheio de falar assim. E ele não tá tendo o retorno de afeto, de atenção. Porque tem muito homem que é bom. Eu sei. Que trata a mulher muito bem. Eu sei. Tá? E a mulher não tá nem aí com o camarada. Eu sei. Tá? Eu vejo muita reclamação do homem falando, eu faço de tudo, eu faço café da manhã, eu ajudo com as crianças, eu levo lixo, eu lavo louça, eu faço tudo. Minha mulher, ela é impossível de lidar, ela é difícil. Sim. E só vai valorizar quando perde. Ou a mulher não aceita a família do cara, trata mal a mãe do cara, trata mal, fala mal da família, que é um negócio também que é inaceitável, esse desrespeito, porque se você não quer conviver é uma coisa, agora desrespeitar... E você casa com a família também, né? Não dá pra você ter uma relação, por exemplo, e você não ter acesso à família da pessoa. Exatamente. A mãe não conhecer você. Na verdade, você tá criando uma família que vai ficar, né, interligada e você tem que saber como ser inteligente pra
conviver nisso aí. Com certeza, com certeza. Hoje o bate-papo foi com a Camila Gentili, ela que é proprietária da principal aí rede de sex shop, a Exclusiva. Rapidamente eu vou contar uma história que aconteceu comigo. A última vez que eu fui na Exclusiva, eu fui pra comprar um kit com um monte de coisa que minha ex tinha pedido pra mim. E aí tinha umas coisas lá que eram coisas muito mais voltadas pra mulher que pro homem, porque eu prefiro as coisas pra mulher do que coisas pro homem. E aí eu tô no sex shop lá, tô chegando no caixa pra fazer o pagamento, aí entra um cara no sex shop com a mulher, ele fala assim, Guipa, mano, eu sou seu fã, te acompanhava na rádio. Só que assim, ele olhou pra mim, daqui a pouco ele fez assim, ó, olhou pra baixo pra ver o que eu tinha comprado. Aí eu falei, meu parceiro, deixa eu te falar, obrigado pelo carinho, mas isso aqui é pra minha mulher, viu, mano? Deixar muito claro que isso aqui não é pra mim, é pra minha mulher. Aí começou a dar risada. Mas, Camila, muito legal receber você aqui. Foi um papo muito bacana. E a gente tá fazendo sempre, eu esqueci de até de comentar contigo, na verdade não esqueci. Eu deixei no alto aí, porque eu gosto do improviso. A gente tá fazendo aqui, pra finalizar o podcast, como é que fala, Guipa? Que você faça uma pergunta pra mim e eu responda uma pergunta que talvez você tenha curiosidade e eu nunca te respondi. Então, por favor. Como que você se transformou nessa voz de defesa das mulheres na internet? Porque você é uma voz muito forte de defesa na internet das mulheres. E como que você chegou nesse centro de sensatez, de entender e falar como que uma mulher se sente? Eu vejo que você defende muito isso. Pô, ó, tem homem que é muito escroto, tem homem que não sabe como lidar com a mulher, tudo tal. Em que momento que você teve essa virada de chave? Bom, vamos lá. Primeiro eu comecei a entender o lado da mulher quando eu vivi numa casa, quando eu morei um tempo com o meu avô, com a minha avó, com o meu tio e com a minha tia. Meu tio e minha tia, eles brigavam muito e meu tio batia na minha tia. E eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu só via minha tia machucada, às vezes eu perguntava, ela falava que tinha caído, eu ouvia uns gritos, só que meu tio, de tão idiota que é falecido, minha tia também, ele tampava a boca da minha tia para que minha tia não gritasse alto. Então depois, mais velho, eu entendi o que acontecia. E eu vi o outro lado, minha avó e meu avô tratava minha avó como se ela fosse uma rainha. Meu avô era difícil, genioso, brigava e tal, mas ele brigava por aquilo que ele acreditava, mas ele não tinha problema de pedir desculpa, só que ele nunca levantou a mão pra minha avó. E aí eu vi os dois lados. E aí vendo esses dois lados e também gostando de falar sobre o assunto, sobre relacionamento e tal, eu entendi que o lado certo é o lado de você tratar a pessoa bem. Pra você ser bem tratado, você tem que tratar bem a pessoa. Pra você ser respeitado, você tem que respeitar a pessoa que você tem do seu lado. Você não pode exigir alguma coisa que você não entrega. Então eu comecei a fazer esse tipo de entendimento, a fazer esse tipo de trabalho em cima disso. E outro ponto, eu tinha tudo pra ser um red pill frustrado, porque eu sempre fui um cara que eu tinha vergonha de falar com as mulheres, eu era um cara que tinha dificuldade pra emagrecer, eu era um cara que eu era muito bem quisto e muito bem de me relacionar com pessoas que eu tinha intimidade, mas com as pessoas que eu não tinha intimidade eu era muito retraído. Só que ao invés de me tornar um cara frustrado e começar a falar mal das pessoas do sexo oposto, eu comecei a tentar entender o lado das mulheres. Então o que eu fiz? Eu fui viver, eu botei a cara no sol, eu fui pra balada, eu fui pra micareta, eu fui errar, eu fui broxar, eu fui pedir conselho, eu fui ouvir o que a mulher tinha pra me falar. Teve situações que, eu chegava ao orgasmo em 1 minuto e falava pra mulher, meu, por que eu cheguei ao orgasmo em 1 minuto? A mulher não entendia que eu tava perguntando aquilo. Mas eu fui tentar entender o lado da mulher. E através desse entendimento, através da faculdade, que é a melhor nesse quesito, que é a faculdade da vida, eu me tornei a pessoa que eu me tornei, cara. Eu entendo o lado da mulher, é óbvio, eu sou homem, eu sei que existem mulheres que são mulheres ruins, mas hoje em dia, cara, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho que o homem não faz, que é o trabalho de defesa da mulher. Porque essa briga não é do homem contra a mulher, é do homem do bem contra o homem do mal. Então por isso que hoje eu me considero, graças a Deus, e pelo carinho de todos, esse símbolo aí pra defender as mulheres na causa. Muito bom. Tá de parabéns. Valeu, cara. Uma voz fortíssima. Tamo junto, pô. Valeu. Sempre muito bom tê-la ao meu lado. A gente sempre bate um papo. Fazia tempo que eu não te via pessoalmente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo kitzinho que você me trouxe. Com certeza. Muito legal. Vou utilizar, se Deus quiser. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um capítulo aqui do nosso, mais um episódio do nosso Fala Guipa. Vai se inscrevendo no nosso canal, ativa as notificações. Tudo isso e muito mais. Vai acompanhar tudo aqui, porque aqui a gente dá voz pra quem precisa ser ouvido. Valeu.